Fala galera, a gente vai continuar com a nossa aula sobre regimento interno da Câmara Municipal de Osasco. Essa aqui é a quinta aula. A gente vai continuar falando sobre as proposições e as funções da Câmara Municipal. Como essa quinta aula, se você está chegando agora, sugiro que você veja as primeiras aulas, porque a gente já andou bastante na matéria, já estamos vendo algumas situações lá para frente, então é interessante você dar uma olhada nas aulas anteriores. Para você que já está acompanhando há um tempo nossa aula, a gente vai continuar de onde a gente parou, vendo as proposições que a Câmara Municipal pode se manifestar, as proposições pela qual ela utiliza para atingir seu objetivo, para exercer suas funções. Então a gente viu, vou abrir aqui para a gente o regimento interno, a gente viu que as proposições, elas são as indicações, requerimentos, moções, projetos de emenda à lei orgânica, projetos de lei, decreto legislativo, projeto de resolução, substitutivos e emendas. Aí a gente vai ver todas as proposições mais detalhadamente, e já tem uma coisa interessante aqui no parágrafo único do 191. As proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos, e quando sujeitas à leitura, exceto as emendas, deverão conter ementa do seu objetivo. Então isso quer dizer o seguinte, a emenda, que é um tipo de proposição, ela não precisa de ementa. Olha que louco isso, olha que interessante para ter uma pegadinha na prova. O que é a ementa do objetivo? A ementa é o seguinte, é um resumo que cada proposição tem no começo de sua apresentação. Então essa proposição ela é formalizada através de todas as proposições, né, são formalizadas através de um papel, de uma folha sulfite que é protocolada, e no começo dessa folha todas as proposições têm uma ementa, ou seja, tem um resumo do que ela se propõe. Então você faz um requerimento para pedido de urgência, você tem que fazer um resumo disso quando você entra com o requerimento. Então, já tem uma pegadinha aqui. Todas as proposições, exceto as emendas, precisam de um resumo, precisam de uma ementa do objetivo. Então, a gente vai ver nessa ordem todas as proposições, a que fim elas se destinam, e vocês vão ver o seguinte, como eu falei para vocês, aqui é o artigo 191, eu compilei o regimento interno para trazer uma ordem lógica, uma sequência lógica do que a gente vai falar. Então, não há uma sequência numérica desses artigos. Então, nós vamos já passar para a primeira proposição, que é a indicação, que você vê que ela já está no artigo 198, que vai te dizer o seguinte, indicação é a proposição em que um vereador sugere aos poderes competentes medidas de interesse público. Então, aqui a gente tem várias informações interessantes, que é o seguinte, a indicação é o tipo de proposição que serve para assessorar o Poder Executivo. Então, o vereador, que é quem tem a iniciativa de propor alguma indicação, ele sugere ao Poder competente, no caso o Poder Executivo, uma medida de interesse público. Um exemplo seria o asfaltamento de determinada rua, o vereador fica sabendo que determinada rua está sem asfalto, ele apresenta uma indicação que vai ser uma sugestão para que a prefeitura, para que o Poder Executivo faça o conserto daquele asfalto. E isso, por isso que é uma sugestão. Aí outra coisa interessante da indicação, parágrafo único do 198. Apresentada a indicação até a hora do término do expediente, ou seja, o expediente é uma fase da sessão, a gente vai ver mais para frente quais são as fases da sessão legislativa. Se ela for apresentada até a hora do expediente, o presidente vai despachar, ou seja, ela não passa para o plenário, independentemente da deliberação do plenário. Então a indicação ela não sofre votação. Todos os vereadores que apresentarem qualquer sugestão, elas são encaminhadas ao prefeito, elas são encaminhadas aos poderes competentes para a sugestão daquelas medidas que foram tentadas, que foram sugeridas. A próxima proposição é o requerimento. Requerimento é uma proposição que tem uma ampla gama de funções. A gente vai ver até numa aula específica, o requerimento é a função, é a proposição que serve para qualquer coisa. Por exemplo, se você quer juntar um documento num processo legislativo, num projeto de lei, você usa um requerimento. Se você quer que seu projeto de lei tramite por urgência, você faz um requerimento. Até se você quer falar numa sessão ou se você quer uma contagem de votos, você faz requerimento. Então a gente vai ver para que serve o requerimento numa aula oportuna, mas eu já tenho ideia que eles servem para várias coisas, inclusive para constituir, por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito. Então, requerimento é a proposição que serve, vamos ver os itens específicos, é a proposição dirigida por qualquer vereador, então iniciativa, quem pode propor um requerimento? Qualquer vereador. Ou comissão. Comissão a gente vai ver nos órgãos da Câmara, tem várias comissões que trabalham na Câmara Municipal.
Então, um vereador ou uma comissão pede ao presidente ou à mesa alguma matéria de competência da Câmara. A gente vai ver que são várias as ocorrências, várias matérias que podem ser objeto de requerimento. A gente vai ver isso com mais calma, mas vocês já podem ver o seguinte: ela difere da indicação quanto à finalidade, porque a indicação é uma sugestão a um outro órgão, a um outro poder, enquanto que aqui é a própria Câmara, de competência da Câmara, e difere em quem que pode pedir, enquanto que lá é o vereador, aqui é vereador ou a comissão. Lá é sempre o presidente, indicação é indicada ao presidente, que vai encaminhar para o prefeito, para o Poder Executivo, enquanto que aqui vai ser requerimento ao presidente ou à mesa, conforme qual for o pedido. E a gente vai ver quais são os requerimentos que podem ser feitos no momento oportuno. Passando para frente, moções. E vocês veem que os artigos não estão na ordem, como eu falei, eles são pulados. Então você acompanha com a gente, ó, 207. Vai anotando no teu regimento, vai pulando junto comigo, que depois a gente vai ver os outros, tá? Não deixei de analisar os outros não, mas é como aqui a gente está vendo que, como a gente está tratando a definição das proposições, elas são esparsas. O que eu fiz foi juntar tudo numa coisa só. Então vamos lá. Moção é a proposição que é sugerida a manifestação da Câmara sobre determinado assunto, reivindicando providência, hipotecando solidariedade, protestando ou repudiando. Então a moção, ela é uma manifestação da Câmara, ela é direcionada a um outro órgão, de um outro poder, de uma outra entidade, que não seja nem a própria Câmara, nem o Poder Executivo. Porque quando é a própria Câmara, faz-se um requerimento, quando é o Poder Executivo, normalmente faz-se uma indicação. A moção, normalmente, ela é para um outro órgão, manifestando algum entendimento daquela Câmara Municipal sobre alguma coisa que precisa ser feito. Quando ela reivindica providências, então são 4 funções que ela pode ter. Ela pode reivindicar providências, ela pode hipotecar solidariedade, no caso do município, prestar uma solidariedade a algum município que teve algum problema, algum tipo de situação de calamidade pública ou alguma coisa do gênero. Ela pode protestar ou repudiar contra determinado acontecimento. E a moção ela é encaminhada para esse outro órgão, desde que ela seja votada. A gente vai ver que a moção depende de votação, assim como alguns requerimentos dependem de votação, isso a gente vai ver um pouco mais para frente. E a moção ela é apresentada, então, por algum vereador ou até pelo vereador, né? Ela é apresentada para o plenário para ser votada, e se ela é apresentada até a fase do expediente, vem uma pequena diferença com relação à indicação que a gente viu lá em cima, que ela é despachada no mesmo dia. Se ela for até a fase do expediente, a moção será discutida e votada na sessão subsequente. Ou seja, ela só vai ser votada no próximo dia que tiver a sessão. O próximo item que a gente vai ver vão ser os projetos. Os projetos, eles são a função precípua da Câmara. Lembrem que é a função legislativa e, portanto, eles têm uma grande relevância e, portanto, eles são bastante detalhados no regimento interno. Os projetos podem ser de 4 tipos, colocados aqui no artigo 211. Emenda à lei orgânica, projeto de lei, decreto legislativo e resolução. Agora a gente vai ver cada um detalhadamente, quem que pode propor e como que seria a votação, a gente vai ver também. Então vamos começando por emenda à lei orgânica. Emenda à lei orgânica, a lei orgânica vocês já devem ter visto, já devem ter estudado. Ela é como se fosse a Constituição do município. Ela é a lei mais importante do município que regula todas as atividades daquele município. Então, essa lei orgânica ela pode ser emendada, ou seja, ela pode ser alterada por uma proposição específica, que é a de emenda à lei orgânica, que é a proposição, daí vocês acompanham comigo, a proposição que objetiva alterá-la, a lei orgânica, modificando, incluindo ou suprimindo os seus dispositivos, competindo à mesa da Câmara sua promulgação. Então, já tem algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, a emenda à lei orgânica ela não vai à sanção do prefeito, é a própria mesa da Câmara que a promulga. Isso aqui é interessante, pode ter alguma pegadinha, alguma coisa nesse sentido. A emenda à lei orgânica ela é um projeto bastante importante, é uma função legislativa bastante importante. Então ela exige que somente algumas pessoas possam fazer esse pedido de alteração. Então, ou seja, a iniciativa a gente diz com relação ao processo legislativo, quem são as pessoas que podem dar entrada nesse tipo de proposição. Então a iniciativa para uma emenda à lei orgânica, ela é de subscrição de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara, ou seja, ela vai precisar
de 1/3 dos membros para dar entrada, ou seja, para protocolar o pedido. Vocês lembram que aqueles pedidos anteriores, as proposições anteriores, era qualquer vereador individualmente. Aqui você precisa de 1/3 dos membros da Câmara, que serão 7 vereadores, quando for se tratar de iniciativa de vereador. Ela pode ser, mesmo assim, olha só, iniciativa de vereador, ainda que seja da mesa da Câmara ou de comissão, ela precisa de 1/3 dos membros da Câmara. A iniciativa dela é de 1/3 dos membros da Câmara, ou iniciativa dos cidadãos, devendo ser objetivo disposto no artigo 18.5 e demais normas do título 9, que vão disciplinar como que a iniciativa pode ser exercida pelos próprios cidadãos, e a gente vai dizer que ela deve ser de 5% dos eleitores naquele município, e ela pode ter iniciativa do prefeito. Então é uma lei bastante importante que somente esses 3 grupos de pessoas podem entrar. 1/3 dos membros da Câmara, 7 vereadores, iniciativa dos cidadãos, 5% do eleitorado, ou iniciativa do prefeito. A próxima que a gente vai ver, próxima proposição, é o projeto de lei. O projeto de lei é uma proposição interessante porque ela pode ser, como a gente viu lá em cima no artigo 191, de lei ordinária ou de lei complementar. E a gente vendo aqui, a proposição tem por fim regular toda a matéria legislativa de competência da Câmara, sujeita à sanção do prefeito. Olha aqui já uma diferença para a emenda à lei orgânica. Aqui, o prefeito precisa fazer a sanção, o prefeito precisa se manifestar ao final, depois que a lei é votada, ele precisa concordar com essa lei, dando a sanção e depois promulgando e publicando essa lei. Um projeto de lei, seja ele complementar ou seja ele ordinário, pode ser iniciado. Quem que pode iniciar um projeto de lei? Mesa da Câmara, prefeito, vereador, comissões permanentes e cidadãos. Então vocês vão ver que a iniciativa de um projeto de lei ela é bem mais aberta, ela é bem mais ampla do que uma emenda de lei orgânica, por exemplo. A emenda de lei orgânica você precisava de 1/3 dos vereadores, e aqui você precisa de um vereador individualmente. Os cidadãos também são competentes para iniciar qualquer dos 2 projetos, também aqui por 5% do eleitorado, que é o que já vem aqui. A iniciativa popular dará-se através de projetos de lei de interesse específico no município, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. E também cabe ao prefeito fazer um projeto de lei, ou a mesa, ou as comissões permanentes. Esse é o projeto de lei, seja ele ordinário, seja ele complementar. Aí, o regimento interno regulamenta a lei orgânica dizendo o seguinte: será privativa do prefeito a iniciativa de projetos de lei, ou seja, tem alguns projetos de lei que só o prefeito pode dar entrada, só ele pode pedir, que são esses incisos aqui, ó, de 1 a 5, do artigo 39 e o inciso 9 do 61 da lei orgânica. Então o regimento conversa bastante com a lei orgânica, um cita o outro, mas o regimento cita a lei orgânica. E aqui, nesse caso, ele disciplina quais são atividades privativas do prefeito. E são aquelas que repetem o termo da Constituição e que são criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas na administração direta e autarquia, além de fundações, aumento de remuneração. Então, tudo que falar a respeito de cargos públicos, cargos ou empregos ou funções públicas. Criação, transformação e extinção, só o prefeito pode criar uma lei nesse sentido. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, empregos ou funções, estabilidade e aposentadoria, também só o prefeito pode criar lei a esse respeito, iniciar a lei nesse respeito. Criação, estruturação e atribuição de órgãos da administração pública, também só o prefeito pode propor esse tipo de lei. Matéria orçamentária, que autoriza a abertura de crédito, conceda auxílios, prêmios e subvenções, também só o prefeito. Guarda municipal. E por último, enfiar à Câmara Municipal os projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual previsto na lei orgânica. E o fim desse parágrafo, ressalvado disposto na Constituição da República, os projetos de iniciativa do prefeito não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, nem que altere a criação dos cargos. Essa questão é bastante interessante, só que é bom que vocês guardem todos esses 5 itens, mais esse 6º item aqui que está disperso no artigo 61, porque dê uma olhada, vem comigo essa situação, que é a seguinte: esses artigos, eles pretendem demonstrar e pretendem clarificar a separação de poderes. Então, todos esses incisos e todas as disposições que cabe ao prefeito iniciar são disposições que servem exclusivamente à administração pública, ao poder executivo. Então, o prefeito que tem que fazer esse controle e tem que ter noção desses gastos. O vereador não pode iniciar alguma coisa que vai dar mais gastos e mais atribuição para a prefeitura. Então, a gente fica por aqui e continua daqui a pouco. Fiquem com a gente.